Irmãos, deu ali nosso horário. A gente quer pedir aos irmãos, por gentileza, para retornar aos lugares. Os irmãos que estão ainda em pé, os que estão lá fora também, me ajude aí, por favor. E a gente vai dar início ao compartilhar da palavra. Amém? Aqui no subsolo também ainda tem uma movimentação, deve ser na ida ali para a sala das crianças. Olha. Tobias, Obrigado. Amém? Vamos orar mais uma vez, entregar esse momento, depois chamar nosso irmão Jaime aqui. Amém? Senhor, mais uma vez, dependendo de Ti, queremos entregar esse momento nas Tuas mãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Por isso, humildemente pedimos a Ti, que seja com o nosso irmão que vai trazer a palavra, seja conosco que estaremos ouvindo. Todos nós dependemos do Senhor para ouvir o Teu falar, para sermos alimentados com as palavras sadias da fé nessa manhã. Que o Senhor nos conduza, desde já, o Senhor anule toda perturbação, tudo que venha tirar o nosso desfrute, prejudicar essa reunião. O Senhor repreenda em nome de Jesus. Venha cingir nossas mentes, nos ajudar a estar inteiros aqui na Tua presença. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Cadê Jaime? Jaime? Graça e paz, meus irmãos. Manhã ensolarada. Amém. Irmãos, o assunto que me traz aqui esta manhã, meu sentimento, é a alegria trazida pelo sangue. A alegria trazida pelo sangue. Irmãos, sangue traz alegria? Estranho, né? Tem gente que quando vê sangue acontece o quê? Desmaia. Aqui a gente tem um estudante de medicina, está sentado ali, ou mudou de curso. Pois é, tem medo de sangue? É. E parece que o irmão, ele não desmaia também. Alegria trazida pelo sangue. Irmãos, vamos abrir, por favor, nossas Bíblias no livro de João. Me acompanhem, por favor. O Evangelho de João. Obrigado, meu irmão. Evangelho de João, capítulo 2. Acho que todo mundo já sabe, né? O primeiro milagre de Jesus. João capítulo 2 reza assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha o 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações.
e cada uma tinha capacidade de até 120 litros. Em algumas traduções, eu não sei se é a sua, fala assim, 2 ou 3 metretas. É isso que está aí? A irmã ali já confirmou. Algumas traduções dizem 2 ou 3 metretas, mas isso significa entre 80 e 120 litros. 6 talhas, aparentemente desse tamanho aqui, ó. E aí continua. Olha o que é que Jesus diz. O 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. 8. Então Jesus lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, né, o organizador da festa. Não sei como é que está na sua tradução. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. O 10, ele disse: todo mundo costuma pôr primeiro o bom vinho. Quando todos já beberam fartamente, servem então o inferior. Mas tu, porém, guardaste o bom vinho para o final. O 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar, por favor. Ó poderoso e eterno Senhor, em nome de Jesus nós nos dirigimos à tua pessoa reverentemente, pedindo misericórdia nesse momento, Senhor Deus. Nós sabemos que nós não temos a capacidade de edificar a Assembleia, somente o Teu Santo Espírito tem essa condição. Por isso pedimos o Teu auxílio. A nossa capacidade de estragar a Tua obra é muito grande, em função da nossa carne adâmica. Por isso nós te suplicamos em nome de Jesus. Nos ajuda nesse momento, a quem fala e a quem ouve, a quem escuta. Ó Senhor Deus, para que haja edificação, para que haja lucro de Ti nesse momento. Ao passo que nós pedimos que, por favor, repreenda as hostes das trevas, para que elas sejam afastadas e nós possamos ter este momento contigo e com o Teu Espírito. Nós te fazemos súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, quando nós lemos esse relato aqui, eu leio esse relato aqui desde a minha adolescência, né? Entrando na adolescência, 9, 10 anos de idade em diante. E o que é que acontece? O que faz parecer é que o primeiro milagre de Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento e transformou a água em vinho. Fica parecendo que foi uma mágica, né? Fez a mágica de transformar a água em vinho. O Senhor nos guarde de falar dessa forma. Mas, irmão, se a gente fizer uma análise profunda do primeiro milagre de Jesus, e a gente analisar de forma espiritual, irmãos, aqui está uma significação espiritual muito profunda de Cristo e da obra dele. O milagre aqui de Jesus em Caná está falando em todos os seus elementos aqui do próprio Cristo. Ó, irmãos, e quando os irmãos me acompanharem aqui nesse raciocínio, nessa abordagem aqui, os irmãos vão ver a profundidade do que foi o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus. Não foi simplesmente transformar a água em vinho. Tem algo muito profundo aqui falando do Senhor. Mas para a gente verificar dessa forma, a gente diz assim, bom, mas como é que a gente pode dizer que tem algo mais envolvido aí no primeiro milagre de Jesus? Repare só, lá no livro de Gálatas, abra por favor, me acompanhe. No capítulo 4, nos versículos 22, versículo 22. Gálatas 4,
22. Olha o que aqui está escrito, ó. Repare, Gálatas 4, 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. 24, ó. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o nome de Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, a carnal, que está em escravidão com seus filhos. 26. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Ora, repare só, irmãos. Os irmãos já devem ter lido aquele relato do Gênesis, né? Lembram? Agar teve o filho Ismael, não é? A própria ama de Agar disse a Abraão: toma a minha escrava e tenha com ela o filho e cumpra a promessa, né? Como Sara intencionava. E aquele filho que nasceu, aquelas 2 mulheres, né? Depois o filho de Sara. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que não foi tão simples assim. Paulo está falando aqui que havia um significado espiritual profundo naquilo que a gente lê ali no Gênesis, que fica parecendo que foi só a escrava que teve um filho, Agar, teve Ismael, e Abraão depois tomou Sara e nasceu Isaque. Ó, irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui, que há um significado espiritual muito profundo. Aquelas 2 mulheres significam 2 alianças. Uma aliança da escravidão, Agar, Monte Sinai, e a outra aliança da promessa, que é Sara. Os irmãos percebem que o Espírito Santo, ele pega um fato que aparentemente a sua significação é apenas natural, e ele dá uma significação profunda, falando do próprio Jesus. Já percebeu isso? Por isso, irmãos, eu acredito que o milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, também tem essa significação. Os irmãos querem ver uma coisa? Cantares de Salomão. Já leu aquele livro? Cantares de Salomão? Amém. Irmãos, o livro Cantares de Salomão, aparentemente ali está falando da paixão de Salomão por uma mulher sulamita, né? E que ele falou versos poéticos, não é? Falando daquela mulher de uma forma poetizada. Mas, irmãos, já na realidade que nós estamos, que é a realidade em Cristo, Cantares de Salomão não está só falando da paixão de Salomão por uma mulher. Ali, muitos estudiosos da Bíblia, muitos dos nossos irmãos enxergam ali Cristo tipificado figurativamente em Salomão e a mulher pela qual ele se enamora, se apaixona, a noiva de Cristo. O livro Cantares de Salomão não está solto na Bíblia, apenas falando de Salomão e da Sulamita. Ali é a figura espiritual de Cristo e sua noiva. Que riqueza, irmãos. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei admirado. Como? Não é? Ou seja, toda a Escritura está falando de Jesus. É falado de Cristo desde o começo do Gênesis até o Apocalipse. E os irmãos acham que no primeiro milagre de Jesus foi só um milagre de transformar água em vinho? Não. Tem algo muito profundo ali. Por exemplo, ali o tema foi o casamento. Jesus e os discípulos foram chamados para um casamento. E Maria também estava presente. É isso que o texto diz. Mas nós que estamos em Cristo, sabemos que vai haver um casamento muito mais sublime, um casamento de nível espiritual muito mais elevado. Aonde? Onde é que vai haver esse casamento, irmãos? Nos céus. Não será? O casamento entre Cristo e sua noiva? Nós não somos a noiva de Cristo?
Então, ali o tema era um casamento. Então, olha só o tema do primeiro milagre: o casamento. Então, é ali que se desenrola aquela figura espiritual, um casamento. Então, o primeiro milagre de Jesus começa tratando da alegria num casamento. Vamos ver, por favor, no livro de... Vou ver aqui minha pesca. Apocalipse 21:9. Olhe só, por favor, o tipo de casamento falado na Escritura. Apocalipse 21, verso 9. Olha só. Vê se isso aí não é casamento. É casamento, sim. Casamento muito mais sublime. 21:9 de Apocalipse. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias de 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o 10. E me transportando em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a cidade, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor. E aí vem dizendo, né, as pedras e tal, eu não vou ler por causa do tempo. Irmãos, o que Paulo falou, lembra em Gálatas? Que Agar era a Jerusalém de baixo. Não foi isso que a gente leu em Gálatas agora há pouco? E Sara, a Jerusalém de cima. Olha aqui, o casamento. Esse é o tema do primeiro milagre de Jesus. O casamento de Cristo e sua noiva. Reparem, olha como começa o primeiro milagre de Jesus. O primeiro sinal dele. Mas tem outros elementos ali. Então nós já vimos que se o tema é o casamento, e os outros elementos que estão contidos ali? Nós temos a água, as 6 talhas e o vinho. Será que esses elementos não significam nada? Dentro da Escritura, o que é água? Água tem um significado na Escritura? Tem, irmãos. A água na Bíblia, ela é usada para uma significação espiritual. Vamos ver? Então vamos ver. A água. Aqui na minha pesca. A água. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias. Procurando aqui. Neemias, no capítulo 8. Dificuldade aqui. Achei. Neemias. Vamos para o capítulo 8. Inclusive, o nosso irmão Jailson tratou desse assunto recentemente. Capítulo 8. Vamos começar do versículo 1. Olha só. Em chegando o 7º mês, Neemias 8:1, me acompanhe. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Segura isso aí. Repare. O povo todo se reuniu diante da porta das águas, porque Jerusalém, ela era murada. Confere? Jerusalém era uma cidade murada, cercada por muros, e tinha portões. No total, de 12 portões. Um desses portões era o portão das águas. Agora, o que foi feito nesse portão das águas? Vamos ver? Olha só. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. 2.
Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Verso 3. E leu no livro diante da praça que está, ó, de novo que o Espírito Santo traz a atenção, que está de frente ao portão das águas. Olha aí, né? Na praça, diante da praça, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro. Ó, leu esse tempo todo, lendo a palavra para o povo na frente do portão das águas. Eles estavam lendo o quê, irmão? A Bíblia, a palavra de Deus. E estarem de frente para o portão das águas, lendo a palavra, não era algo por acaso, era espiritual. Olha a relação de portão das águas com a palavra. Vamos para frente. O 4, Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele e à sua direita. Aí tem aqui os nomes, né? E aí continuou o 5, essas pessoas que estavam auxiliando a Esdras, os 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Ou seja, ele leu o livro da lei perante toda a população de Israel. Mas diante de que portão? Portão das águas. Então, essa relação entre a palavra de Deus e o portão das águas já estava sendo estabelecida lá no Antigo Testamento. Oh, que coisa maravilhosa. Está vendo, irmãos? Que água não é só algo natural na Bíblia, tem um sentido espiritual. Abram, por favor, suas Bíblias em Efésios. Me acompanhem, por favor. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, 21 em diante. Reparem só. Agora é Paulo falando. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Os irmãos estão vendo? Lá, no livro de Neemias, o livro da lei, a palavra, foi lida perante o portão das águas. E aqui Paulo está dizendo que a igreja é lavada pela água da palavra. Então, aquela água que encheu as 6 talhas, podemos entender, irmãos, que é significando a própria palavra de Deus. Então, você pegar a palavra de Deus e encher com ela as 6 talhas, interessante, né? Numa festa de casamento, aquele casamento tem, digamos, um sentido espiritual, um significado espiritual, e você enche com a palavra 6 talhas. Por que 6? Por que 6 talhas? Interessante, né, irmãos?
Eu estava meditando sobre esse assunto e interessante, os números na Bíblia têm um significado. 2, 4, os números têm um significado. 7, todo mundo sabe o que 7 significa na Bíblia, né? O número 7 na Bíblia denota perfeição do ponto de vista de Deus, completude do ponto de vista do Senhor. 12, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 portões de Jerusalém. Os números na Bíblia têm um significado. E no primeiro milagre de Jesus, o número 6 quer dizer o quê? Vamos ver, irmãos, por favor. O que é que o número 6 denota na Bíblia? A gente sabe que o número 6, ele é inferior a 7, correto? 7 denota a perfeição. Mas e o número 6? Bom, me acompanhe, por favor, aqui no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20, verso 21. Olha só. 2, me perdoe. Me atrapalhei aqui, é 2 Samuel 20. Pronto, agora está certo. 2 Samuel 20. Versículo 21. Olha o que é que diz. A coisa não é bem assim. Eu acho que aqui... Não. Não. 1 Samuel 21, 20. Me atrapalhei de novo. Pronto, me perdoe, irmãos. Foi eu que me atrapalhei aqui. 2 Samuel 21, 20. 2 Samuel 21, 20. Ô Senhor, nos ajude. Nos sustenta, Deus. Sustenta, Senhor. 2 Samuel 21, 20. Agora está certo. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate. E tinha, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé, presta atenção, 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Olha só, olhe no 21 o que é que esse homem faz. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Olha só, irmãos, esse homem era dos filisteus. Ele era um filisteu. Ele estava desafiando Israel, desafiando o povo de Deus. Mas, repare só, como o Espírito Santo traz a atenção, o número de dedos que esse homem tinha, 6. Denotando o quê? Rebelião, desafio, rebeldia contra Israel e contra o seu Deus. Isso nós estamos vendo no Velho Testamento. Então os irmãos reparem, o número 6, ele está sendo retratado aqui de uma forma desfavorável, espiritualmente. Esse homem que estava desafiando Israel, o Espírito Santo traz à atenção essa questão do número. Ele tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, e aí ao todo 24. Os irmãos já repararam? Mas tem alguma outra parte na Bíblia, nas Escrituras, onde o número 6 é retratado de forma desfavorável? Tem. Mas antes, vamos ver o livro de 1 Crônicas, capítulo 20, por favor. 1 Crônicas, capítulo 20. Me acompanhe, por favor. 1 Crônicas 20, verso 5. É uma fraseologia praticamente diferente, 1 de Crônicas 20, verso 5. Olha o que é que diz. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como o eixo de tecelão.
Houve ainda outra guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. E este também descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, o povo de Deus, Jonatas, filho de Simei, filho de Davi, o feriu. É um relato paralelo, confirmando mais uma vez que o número 6 estava relacionado com rebeldia contra Deus e contra o seu povo. Isso no Velho Testamento. Agora me acompanhe, por favor, numa passagem conhecida pelos irmãos. Apocalipse, capítulo 13. Os irmãos que gostam de estudar escatologia conhecem bastante. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Muito conhecida essa passagem. Essa aqui é a besta da terra, não é a besta que sobe do mar. Tem duas bestas no capítulo 13 de Apocalipse. Uma sobe do mar e outra sobe da terra, que é essa. Olha só, irmãos, a particularidade. Presta atenção, por favor. 16 do capítulo 13. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é de número 666. Número de, o que é que diz aí? De homem. Número de homem. 6 está falando de quê? Rebeldia contra Deus, pecaminosidade, iniquidade. O número 6, irmãos, fala de nós que somos homens. Nós homens, irmãos, somos pecaminosos, imperfeitos, e nós só temos a graça de Deus mediante Cristo. A graça que nós temos em Deus é mediante Cristo Jesus. Mas até lá, enquanto o homem não tem Cristo Jesus, o número do homem é 6. Pecaminosidade. Então, irmãos, as 6 talhas foram enchidas de água. 6 talhas enchidas de água. Ora, você está enchendo o quê? Enchendo os homens, enchendo o homem da palavra de Deus. Irmãos, olha aí mais um significado, mais uma figura espiritual do primeiro milagre de Jesus. O casamento, a água, a palavra, e as 6 talhas são os homens, pecaminosos, imperfeitos. E você enche o homem da palavra de Deus. O homem se enche do conhecimento de Deus. Mas perguntamos, você encher o homem da palavra traz alegria? Só o homem ser cheio da palavra de Deus traz alegria? Aqui o primeiro milagre em Caná mostra que não. Só ser cheio da palavra não traz alegria. Está faltando uma outra coisa. Então os irmãos percebem que Jesus ordenar que os serventes encham as talhas com água não é algo feito de qualquer forma. É intencional, é uma figura espiritual. O homem pecaminoso, ele pode ser cheio da água, cheio da palavra, cheio do conhecimento, mas isso não é suficiente para ter alegria. Por isso, irmãos, ali na festa de casamento, a água não foi suficiente para trazer alegria. Oh, glória a Deus! Faltou uma coisa, faltou uma outra coisa para que houvesse alegria na festa. A água só não foi suficiente. Oh, que coisa maravilhosa! E continuando falando do número 6, repare, irmãos, me acompanhe, por favor, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Me acompanhe, por favor. Daniel, capítulo 3. Olha só o que é que diz. Repare. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha
Quantos côvados? Oi? Alguém pode falar? Uma imagem que tinha quantos côvados? 60 é múltiplo de 6. Ó o número 6 de novo. Vamos ver se isso aqui está sendo colocado de uma luz favorável ou desfavorável, vamos ver. 60 côvados de altura, 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, algumas traduções dizem planície, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes das províncias para a consagração da imagem que tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O 4. Nisto o arauto apregoou em alta voz, ordena a vós todos os povos, nações, homens de todas as línguas. 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostardes e adoreis a imagem de ouro que o rei levantou. Irmãos, reparem só, o rei Nabucodonosor manda erigir uma imagem na planície de Dura, em Babilônia. Para quê? Para desafiar a Deus, para ofender ao Senhor. E essa imagem tem nas suas proporções 60 côvados de altura, 6 de largura, como diz o relato aqui. Os irmãos estão vendo que o número 6 está sendo retratado de forma desfavorável? Então, você encher os homens com água, os homens 6, as 6 talhas, tem uma significação espiritual. Os irmãos vão reparando que cada elemento no primeiro milagre de Jesus tem na Escritura uma significação espiritual. Agora o que é mais interessante, as talhas estavam cheias de água, e aí os serventes enchem, e aí Jesus diz ao organizador da festa, o maître, enfim, mestre-sala, como diz no texto bíblico, coloque, creio eu, uma caneca ou uma taça. Ele colocou, mergulhou, tire, Jesus disse, e leve ao administrador da festa. Quando ele experimentou, que vinho maravilhoso. Meu Deus. E aí ele reclamou com o noivo. Mas espera aí. O nosso costume manda que o vinho inferior, ele é servido primeiro. Porque as pessoas vão sentir que o vinho que está sendo servido está bom. Depois que as pessoas já beberam bastante, eles aí servem o vinho inferior, porque ninguém está mais prestando atenção ao vinho. As pessoas já estão inebriadas. Ele reclama com o noivo: guardaste o melhor para o final. Irmãos, o melhor da festa, o que trouxe a alegria para a festa, foi o vinho. Repare só como o Espírito Santo vai encadeando a narrativa, o assunto. Jesus chamado para uma festa de casamento, Maria, os discípulos, a festa. Começa a festa, tem a água, tem as talhas, e o Espírito Santo, ele vai dar o desfecho final, o enlace final da narrativa, para dizer o quê? Que quem trouxe a alegria foi o vinho. Interessante, irmãos. O vinho trazer alegria.
E vinho na Bíblia significa o quê? Olha, vi um monte de gente cochichar aí, falar, sussurrar. Concordo com os irmãos que falaram baixinho. Sangue. Quem traz alegria é o sangue de Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. É o sangue que traz alegria. Os irmãos percebem como o Espírito Santo encadeou o assunto? Glória a Deus, meus irmãos. O Espírito Santo foi uma narrativa pequenininha. O primeiro milagre de Jesus está tratando de uma coisa tão profunda, meus irmãos. Ele está dizendo que quem traz alegria é o sangue. Esse é o tema daquele assunto. Ele está dizendo isso. O sangue é quem traz alegria. Enquanto não tinha sangue, todo mundo ficou... Acabou o vinho. E aí ficou todo mundo... Porque o costume deles era esse, dos judeus. Até hoje no Mediterrâneo, no Oriente Médio, ainda é assim. Lá naquela região circundante da Palestina, as festas de casamento tem vinho. Não é o costume dos cristãos aqui. Amém. Mas lá é assim. E quando o vinho acabou, ficou todo mundo... rapaz, terminou o vinho. E agora? A noite ainda não acabou. E aí Maria chegou para Jesus e... terminou o vinho. Ela disse, e Jesus olhou para ela e disse, que tenho eu contigo, mulher? Minha hora não chegou. E aí Maria se submeteu e disse, façam o que ele mandar. E aí Jesus fez aquele milagre maravilhoso, irmãos. E interessante. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, por favor. Vou ver aqui a minha pesca, mais uma vez. A pesquinha. Para eu ver o texto. Tem irmãos que falam de cabeça? Aqui. Lucas, capítulo 22, 15 a 20. Me acompanhe, por favor. Lucas, capítulo 22, 15 em diante. Olha o que é que diz. 14. Vamos começar do 14. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pois, Jesus à mesa e com ele os apóstolos, disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. 16. Pois eu vos digo que nunca mais comerei até que cumpra o reino de Deus. E tomando um cálice com vinho, havendo dado graças, disse, reparti e bebei entre vós, pois vos digo que da agora em diante não mais beberei vinho da videira até que venha o reino de Deus. Olha aí. 19. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós em memória de mim. 20. Olha agora, irmãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice com vinho, dizendo, este cálice da nova aliança é o meu sangue derramado a favor de vós. Irmãos, quem relacionou vinho a sangue foi o próprio Jesus. Ele relacionou o sangue na ceia, o vinho na ceia, ao próprio sangue dele. Então aquele sangue, irmãos, na festa de casamento, é uma figura espiritual do próprio sangue de Jesus, que trouxe alegria naquela festa. E o sangue, ele traz alegria para todos nós. Alegria no casamento. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Seria possível que a noiva fosse comprada sem sangue? Não, irmãos. Nós fomos comprados com o sangue dele. Por isso que tem alegria. Porque nós fomos comprados com este sangue maravilhoso. Sem o sangue de Jesus, irmãos, a noiva não poderia ser comprada. Sem o sangue de Cristo, não haveria casamento nos céus. O casamento nos céus, o casamento da noiva de Cristo, só é possível
Porque Cristo comprou com o seu sangue puro, limpo e perfeito a noiva. Nós fomos comprados com este sangue precioso. Por isso, irmãos, que nós temos a esperança de ir aos céus e lá participar, cada um de nós, do casamento da noiva do Cordeiro. Porque por causa deste sangue, é Ele quem traz alegria, não é a água só, não são as talhas. É este sangue que traz alegria, irmãos. A água pura, a palavra, repare só, as talhas foram cheias. Temos um tesouro em vasos de barro, não é isso? A água encheu as talhas. Ou seja, você pode encher os homens com conhecimento. Você pode encher os homens com livros, como o Jorginho falou muito bem há algum tempo atrás. Você pode encher de conhecimento o homem. Ele ser um intelectual, ele ser um catedrático, um acadêmico, encher ele, curso de teologia. Mas, irmão, o que traz a alegria é o sangue. É o sangue que traz alegria. Água, conhecimento. Não, irmãos, é o sangue. E como é que nós podemos trazer o sangue para dotar de alegria a nossa vida? Os irmãos sabem que Jesus, ele foi verter o seu sangue na cruz. Foi na cruz que Jesus derramou o sangue. Foi lá. Foi na cruz. Ele indo à cruz, lá ele foi ferido com aqueles pregos enormes que os romanos fincaram nos seus pés, nas duas mãos, e foi ali que começou a derramar o sangue. Mas uma coisa, irmãos, que foi dito pelo próprio Senhor Jesus, interessante. Me acompanhe, por favor. Olha a pesca de novo. Lucas, capítulo 9, 23. Me acompanhe, por favor. Já estou com Lucas aberto aqui. Vou para o 9. Lucas 9, 23. Repare só. Lucas 9, 23. Acho que é uma passagem conhecida, né, irmãos? Todo mundo conhece essa passagem. Dizia a todos: se alguém que quer vir atrás de mim, ou após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Será que isso aqui traz alegria, irmão? Irmãos, Jesus foi à cruz. Mas a cruz, aquela cruz era a dele. Mas ele está dizendo aqui que a gente tem que pegar a nossa. Então repare, não só o Senhor Jesus, ele tomou a cruz dele, mas ele diz que cada um de nós temos que tomar a nossa. Então a gente também vai ser crucificado, vai ser fincado em nós pregos, nas nossas mãos, nos nossos pés, para a gente sangrar também? É isso que ele está falando aqui. Olha aqui. Cada um pegue a sua cruz e siga-me dia a dia. Se negue. Irmãos, o sangue dele trouxe tanta alegria. O sangue de Jesus trouxe alegria universal para o mundo inteiro. E ele está dizendo que você também tem que fazer a mesma coisa. Pegar a sua cruz também e sangrar. E como a gente entendeu aqui, sangue traz alegria. Estranho, né? Os crentes acharem isso, que sangue traz alegria. Mas você tomar a sua cruz e seguir a Ele dia a dia, traz alegria? Sim, irmãos. O sangue traz alegria. Da forma figurativa, espiritual. Como é que você toma a sua cruz? Como é que você toma a sua cruz na congregação? A sua cruz. Cada um com a sua. Imagine, todo mundo aí, cada um com a sua cruz. Meu Deus. Mas vai ser todo mundo crucificado? Como é isso, rapaz? Cada um tomando a sua cruz. Irmão, quando irmãos,
Quando um outro irmão em Cristo, você tem um problema com ele, aí cada um vai para um lado. Um senta lá e o outro irmão senta cá. Aí se tiver uma comunhão, olha, o irmão fulano está lá. Eu não me dou muito bem com aquele irmão. Mas ele vai estar lá na comunhão. Ou ela vai estar. Tive um problema com ela no serviço de crianças, ou na cozinha, ou durante a limpeza, ou numa comunhão, ou em um acerto de dinheiro, alguma coisa que eu comprei ou vendi para ela, não me pagou e tal. E aí, irmãos, precisa do quê? Da cruz. Precisa do sangue. Para quê? Para os dois sentarem, os dois irmãos, as duas irmãs sentarem, e as duas se acertarem, digo, a gente não pode ficar assim, eu quero partir o pão. A outra, eu também, meu irmão, quero partir o meu pão, eu estou sem partir o pão, minha irmã. Vamos sentar. O que foi que eu errei? Nisso. Irmã, me perdoe. E a outra, irmã, eu também errei. E o irmão também, varão, eu errei. E os dois, a cruz, porque Adão manda o quê? O que é que Adão diz? Fique no seu canto e ele no dele. Mas no corpo de Cristo é diferente, tem que juntar. Não está se dando bem não? Tem que juntar para conversar e acertar. Para poder voltar a partir o pão. Para haver alegria. Porque se ficar aqueles dois ou aquelas duas, cada um no seu canto, ela lá, a outra cá, não vai ter alegria. Imagina os irmãos ter que ficar, fulano não pode chamar para essa comunhão, porque fulano não se dá com cicrana. E essa daqui, essa não se dá com essa, não chama não, senão vai dar problema. Não existe isso entre nós. O que existe é cruz. Mas eu não gosto dela. É cruz, tem que ficar junto. Minha esposa está me suportando até hoje. 25 anos juntos aí. Me suportando, e eu também a ela. Tem que suportar para ter alegria. Se não, faz o quê? Ela sai, eu saio primeiro para a reunião e ela sai depois, porque está cada um. Então, eu saio, ela vem depois, senta, às vezes um senta lá, outro senta cá, até que algum irmão percebe, olha, eles dois não estão muito bem. E aí não vai partir o pão. Não tem alegria. Para ter alegria tem que ter cruz. É isso que está dizendo, irmãos. É para mim isso aqui, irmão. Eu não estou falando para os irmãos, não. É para mim. Eu preciso também. Já teve irmão que eu tive problema. E aí eu tive que fazer o quê? Fazer da tripa coração? Não. E hoje falo com o meu irmão, brinco. Ele me encontra, é aquela maravilha. Porque a cruz, no relacionamento entre os irmãos. Para o casamento dar certo, cruz. Se não tiver a cruz no casamento, não vai para frente. Vai separar. A maioria das separações que nós estamos vendo, irmãos, nos casamentos, é porque faltou cruz. E sem cruz o sangue não desce. Porque ele é duro, o gênio dele é forte. Ela também, turrona, durona, cada um. E aí, meu irmão, tem que ter cruz. Para aturar um vizinho, que ele pega o som. A vontade de Adão é fazer o quê, irmãos? Oi. Eu sei o que é isso que eu sofro. A vontade de descer, abrir o portão e aí... Eita, Adão. Aí vai terminar na polícia, vai dar delegacia e tal, aquela coisa toda. Mas, em Cristo, na cruz, aquele vizinho que bota o som alto, eu tenho que passar por ele. Olá, tudo bom? Como é que tá? Tranquilo. Cristo. Calado. Interessante, irmãos. Esse vizinho se mudou. Foi morar em outro local, Lauro de Freitas. Oi? Oh, Senhor. O que é que acontece? O Senhor me deu a vitória. A mim não, né? Em Cristo deu a vitória. O vizinho foi para outra localidade, está morando lá no Cagi, em Lauro de Freitas, e eu passo por ele sem problema. Oi?
Amém. E agora está em paz a rua, né, filha? Ela sabe. A rua está em paz. Acabou. Irmãos, não era brincadeira. Mas teve que ter a cruz, irmão. Eu tive que ficar ali aguentando. Foram anos aguentando. Som alto. Não tinha Jornal Nacional, não tinha nada. Ler a Bíblia. Mas o Senhor nos ajudou. A cruz. Quem quiser seguir Ele, é a cruz. O sangue traz alegria, irmãos. É com o sangue que traz alegria. Então repare só. Aquele primeiro milagre de Jesus, irmãos. Que coisa linda está ali. Não leia aquele primeiro milagre de Jesus de forma simplesmente materialista, natural. Não faça isso. Leia aquilo ali, irmãos. E veja a riqueza que tem no primeiro milagre de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda, que coisa bonita que tem ali, irmãos. Oh, irmãos, eu li aquilo ali. Há muitos anos eu ficava lendo. Digo, poxa, só isso? Ele transformou água em sangue? Não, irmãos. É muito rico o que tem ali. Rico, irmãos. O sangue é quem traz alegria. A alegria é trazida a nós, a toda a humanidade. E a toda a igreja, a todos nós. A alegria é trazida pelo sangue de Cristo. Vamos orar. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos ajude, Senhor, a ler a Escritura não com os olhos naturais, não com os nossos olhos carnais. Ó Deus, nos ajuda a ler a Tua Palavra com os olhos do Espírito, que nós não vejamos as coisas de forma natural. Nos ajuda, Senhor Deus, a carregar a cruz. É difícil, não é fácil, Senhor, carregar a cruz. Às vezes a gente quer correr dela. Mas nos ajude, Senhor Deus, a carregar a cruz. A cada um de nós, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que essa palavra possa edificar os irmãos. Tenha misericórdia desse vaso que fala, Senhor Deus. Tenha misericórdia de todos nós. Nós agradecemos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.